Você já ouviu falar em Walk-ins? São almas que entram em corpos humanos já encarnados, muitas vezes durante uma experiência de quase morte ou um evento traumático. No vídeo de hoje eu vou explorar a fascinante história de uma entidade extraterrestre que se encarnou aqui na Terra como um Walk-in e trouxe consigo todas as suas memórias de outras galáxias e de outras dimensões. Esta entidade, ela veio com uma missão especial. Ela veio resgatar sua alma gêmea e também contribuir para o despertar da humanidade. Olá, sejam todos e todas bem-vindas ao nosso canal. A história começa há milhões de anos atrás, quando Mark Brinkerhoff, junto com outros extraterrestres de seu planeta, observava a Terra desde a sua formação. Eles testemunharam inúmeros eventos catastróficos, como a extinção dos dinossauros, as eras glaciais, erupções vulcânicas, terremotos devastadores. E vocês sabem que esses eventos moldaram o nosso planeta ao longo das eras. O que Mark e a sua equipe queriam de fato era encarnar aqui na Terra, no caso ele, mas esse processo ele levava tempo, porque o conceito de tempo no outro lado, como a gente já sabe, é diferente do nosso. Então ele calcula ali, baseado nas fotos que ele viu, que isso ocorreu na década de 1920. A sua tripulação familiar, que era composta por amigos e familiares de outra galáxia, buscava uma forma de vir para a Terra encarnando, mas olha só, sem passar pelo processo kármico ao qual todos nós estamos sujeitos, porque vocês sabem que para entrar e encarnar no planeta, para vir para cá, era necessário ali fazer acordos de karma, de fazer isso, acontecer isso, aquilo, eram muitos contratos e também o fato de ter o véu do esquecimento, porque as pessoas encarnavam e reencarnavam sem lembrar das vidas passadas. Então, para realizar essa missão, eles precisavam observar cuidadosamente tudo o que acontecia na Terra, é óbvio, né? Para entender o contexto terrestre, as dinâmicas humanas, os desafios que provavelmente ele iria encontrar. Então, durante esse período de observação, ele e a equipe mantinham contato com várias entidades e conselhos espirituais para obter as orientações e as permissões que eram necessárias. Eles consultaram os reinos superiores e vários conselhos galácticos que confirmaram que era possível encarnar na Terra, desde que eles encontrassem um corpo descartado que estivesse em boas condições, é óbvio. E um desses conselhos de um sistema solar da nossa galáxia, que já tinha trabalhado aqui na Terra, sugeriu que ele encontrasse alguém que ele já conhecesse e que estivesse na Terra encarnado, talvez até já em uma unidade familiar. Então Mark, ele encontrou o seu pai, que era um matemático aspirante astrônomo que amava o espaço e era um verdadeiro gênio da matemática. Ele já tinha encontrado o pai no espaço. Então, após uma análise detalhada de toda a situação terrestre, ele obteve a permissão de um conselho planetário que era composto por seres elevados, de elevada vibração, responsáveis por supervisionar a evolução de planetas e de civilizações. Entre esses membros dos conselhos estavam ali indivíduos com quem Mark já tinha inclusive colaborado, incluindo representantes de conselhos galácticos. Esses conselhos, eles avaliaram a situação e aí no final concordaram que Mark e a sua equipe poderiam intervir, desde que certas condições fossem cumpridas. Então o que acontece? Foi dada a permissão a Mark para intervir com a condição, olha só, de que ele entrasse sem nenhum véu no fluxo da consciência, ele entraria com todas as suas memórias de um ser extraterrestre. Isso era crucial. Ele queria manter o conhecimento e as lembranças de sua vida na outra galáxia. A sua missão não era baseada em karma, como é para a maioria das pessoas que estão encarnadas aqui, mas para ajudar a recuperar o aspecto da alma gêmea dele, que já estava aqui neste planeta, e auxiliá-la a voltar para casa. Então, ele recebeu autorização para vir para a Terra, para realizar essa missão. E essa, só para lembrar, foi a primeira encarnação física dele aqui.
Ele veio com objetivo e tudo isso tinha sido aprovado. Ele entrou então nessa vida, nasceu aqui com todas as suas memórias de um ser extraterrestre, lembrando da sua origem, das galáxias, dos sistemas planetários, de tudo. Isso aconteceu na década de 1950, quando ele veio para a Terra. A mulher que o recebeu como mãe, estava grávida e ela estava ali enfrentando complicações na gravidez. Então ela foi para o hospital porque ela estava tendo um aborto espontâneo. E durante o parto, ele manteve uma visão extraordinária. Ele conta que ele observava a sala de parto de uma posição mais elevada. Ele estava acima do teto, mais ou menos assim a uns 30 metros, onde ele via ali as luzes acesas e ele viu uma energia saindo da barriga da mãe. Da posição que ele estava, ele percebeu uma alma que estava emergindo do corpo da mãe. Inicialmente, ele disse, parecia de um bebê, mas preste atenção, à medida que essa alma subia, porque a alma sai do corpo, e ela começa a subir em direção a ele estava já no alto, como eu já falei, ela se transformou subindo em uma criança, depois continuou subindo, se transformou em um adolescente e finalmente em um adulto. Ele disse que enquanto ele passou por Mark, essa alma, e os outros que estavam com ele ali, a alma disse telepaticamente para ele: o bebê vai nascer morto, estou indo embora. Ou seja, aquela alma era a alma do bebê que iria encarnar. Então, um anjo ali perguntou telepaticamente a Mark: você quer tentar com esta alma? Mark, ele respondeu que sim. Então ele desceu rápido em direção ao corpo da mãe, enquanto as luzes ali estavam piscando descontroladamente, as enfermeiras estavam correndo de um lado para o outro, e naquele momento o bebê ele teve uma parada cardíaca, Por isso que as enfermeiras estavam nesse corre-corre, tentando salvar a vida do bebê. Mark, a essa altura, estava pairando sobre a mãe, observando tudo e pensou: eu posso lidar com isso. O anjo então disse para ele: você tem que entrar agora, vai funcionar. Ele comprimiu a sua própria energia para se mover naquela forma e se conectou através das frequências dos chakras. Ele diz que começa atrás do pescoço e vai descendo pelo plexo solar até as costas. Então, quando essas conexões, ele diz, são feitas, no caso, a pessoa já está praticamente ali integrada com o corpo. Mas o coração só começa a bater quando o Criador envia uma centelha de luz que ativa ali o coração. Ele diz que não basta apenas se conectar com os chakras, mas a ativação das batidas do coração é feita pela fonte divina. Então a conexão não é simplesmente entrar no corpo, ela envolve ajustar essas frequências para se alinhar com o corpo que ele vai ocupar, no caso o corpo do bebê. E isso é muito interessante para a gente ter esse conhecimento. Então a intervenção de Mark, aí, junto com a orientação do anjo, foi crucial para reverter a situação naquele momento e permitir que ele encarnasse na Terra, enfrentando o desafio de se ajustar a esse novo corpo físico e as condições terrestres também. Então, como a gente vê, é necessária ali uma centelha de luz da fonte infinita, do Criador, para ativar o coração. É importante que o Criador dê o start à nossa vida. Ele enfatiza que essa centelha é o que realmente dá vida, porque o Criador é quem ativa os batimentos cardíacos. E uma vez recebida aí essa centelha, o coração do bebê, ele começa a bater. A centelha divina, ela chega ali como um pequeno impulso, como uma faísca, porque nossos corpos, eles são como máquinas divinas. Quando o coração do bebê ele começou a bater, as enfermeiras exclamaram: o bebê está vivo, o bebê está vivo. Mas elas não entendiam por quê. Elas ficaram um pouco confusas ali, é o que Mark diz. Anos depois, ele contou essa história para a própria mãe, que confirmou todos os detalhes que ele lembrava. Lembrando de como os médicos e as enfermeiras estavam prontos ali para agir e que foram surpreendidos quando o coração do bebê começou a bater novamente. Quando ele chega à Terra, ele chega de forma consciente das suas memórias como ser extraterrestre, para trabalhar com almas e com anjos, ajudando a escolher as experiências e as lições de vidas para a própria vida dele. Então, quando ele tinha ali os 10 anos, é que ele vai contar tudo isso à mãe, e a mãe vai confirmar o que aconteceu, e ela diz que somente quem estava ali naquele momento podia saber tudo o que eles estavam fazendo, porque ele contou ali em detalhes.
Hoje em dia, com suas habilidades especiais, Mark é capaz de ajudar e de orientar muitas pessoas, utilizando a sua capacidade de ver e de entender o campo energético para promover cura e crescimento espiritual. Essas habilidades únicas tornaram sua missão na Terra ainda mais significativa. Ele acredita que muitas almas chegam aqui conscientes, algumas com os véus mais sutis do que outras, e que escolheram seus dons e experiências antes de encarnarem. Mas isso a gente já sabe. Ele diz que essas experiências não são apenas acasos, mas revelam que trazer conhecimento e habilidades de vidas passadas ou de outros planos também espirituais pode ser uma realidade acessível a todos nós, porque normalmente o que a gente pensa é que nós trazemos ou nascemos com aquelas habilidades, mas muitas vezes durante a nossa vida, à medida que nós avançamos em nosso despertar espiritual e expandimos a nossa consciência, a gente pode também integrar outras capacidades que até então a gente não tinha, e também insights em nossa vida na Terra para que a gente, obviamente, viva melhor. Eu trouxe essa história para vocês, embora algumas pessoas sejam descrentes em relação a tudo isso, mas é importante que a gente possa ouvir e estar abertos para essa compreensão. As coisas que antes pareciam extraordinárias estão se revelando reais. A vida, gente, é uma dádiva extraordinária do infinito Criador, que é a fonte infinita. Por mais difícil que possa parecer, a gente deve ter a consciência de que somos fractais da fonte de amor infinito. Somos energia do Criador experienciando a vida na Terra. Então vamos fazer jus a essa dádiva tão sublime e poderosa? Vamos nos abrir para essa compreensão e conexão com dimensões superiores. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e não esqueçam de curtir e de compartilhar com outras pessoas. Se você está aqui também pela primeira vez, se gostou, de seguir nosso canal. Então, com muita gratidão, eu me despeço de vocês, desejando muita paz e muito amor no coração de cada um de vocês. Até a próxima!